CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júnior Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Amanhã é dia de conhecer o campeão da Série 2 do Campeonato Paulista. Primavera e Capivariano se enfrentam às 15h em Indaiatuba. E quem levantar a taça, e quem vencer vai levantar a taça. Se houver um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, ótima sexta-feira pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Sextou, hein? E o Guarani continua a preparação em Águas de Lindóia. A diretoria agora busca um novo goleiro, já que Gabriel Mesquita já está de malas prontas para a Curuzu. Vai defender o Paysandu, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, um dos destaques do Guarani no Campeonato Paulista, Emerson Barbosa, avalia a preparação fora de Campinas e, claro, faz uma projeção sobre a estreia na Série C, que ainda não tem data definida pela CBF. Kevin De Bruyne vai deixar o Manchester City. O meia belga de 33 anos fez o anúncio hoje através das suas redes sociais e afirmou que vai sair do clube após o fim do seu contrato em junho. O jogador está no clube há 10 anos e terá os seus últimos meses vestindo a camisa do time inglês. De Bruyne tem até o momento 413 jogos pelo City, com 106 gols marcados. Foi campeão 6 vezes da Premier League, venceu 2 Copas da Inglaterra, 5 Copas da Liga Inglesa e 2 Supercopas da Inglaterra, além da Champions League. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Palmeiras estreou com vitória na Copa Libertadores 2025, mas teve muitas dificuldades contra o Sporting Cristal. Em Lima, no Peru, o Alviverde ficou na frente por 2 vezes, viu a equipe da casa empatar em 2-2 e, enfim, conseguiu o triunfo aos 46 minutos do segundo tempo, 3-2. Os outros 3 grandes se preparam para os duelos do Brasileirão. No sábado, o Corinthians enfrenta o Vasco em casa, enquanto no domingo o Santos recebe o Bahia e o São Paulo visita o Atlético Mineiro. Além do Palmeiras, tivemos mais 2 jogos envolvendo brasileiros na Libertadores. Em Salvador, Bahia e Internacional empataram na Fonte Nova 1-1, jogo válido pelo grupo F. Pelo grupo C, o Flamengo foi à Venezuela e venceu o Deportivo Táchira por 1-0. O gol foi marcado por Juninho no segundo tempo. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Ponte, além de Matheus Guilherme, um dos destaques do Capivariano na Série A2 do Campeonato Paulista, também tem um acordo com Toró, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Os 2 atletas devem integrar o elenco do técnico Alberto Valentim, visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Macaca estreia fora de casa contra o Figueirense no dia 12, 13 ou 14 de abril. Também não está definida a estreia da Macaca na competição nacional. E hoje começa a Série B do Campeonato Brasileiro. 3 jogos abrem a competição: Goiás e Amazonas. A bola vai rolar às 7h da noite na Serrinha. Paysandu e Atlético Paranaense jogam no Mangueirão às 9 da noite. Jogo bom, hein? E depois Criciúma e Operário em Santa Catarina. E agora o destaque das séries A3 e A4 do Campeonato Paulista, chegando com o Fábio Chaib. Bom dia pra você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Pela Série A3, vamos conhecer os finalistas e, consequentemente, os 2 times
que vão garantir acesso para a Série A2 do ano que vem. Hoje o Marília, em desvantagem, recebe o Sertãozinho no Bento de Abreu às 7h. No primeiro jogo, o Touro venceu por 2-0. No domingo, às 10 da manhã, o Rio Branco joga a vida fora de casa contra o Monte Azul. No Décio Vita, o Tigre acabou perdendo por 1-0 no último final de semana. Já pela Série A4, jogos da volta das quartas de final. No sábado tem Joseense e Paulista, além de São Caetano e Nacional, e também Taquaritinga e Araçatuba, todos às 3h. Já no domingo, às 10 da manhã, União Barbarense quer carimbar a vaga na semifinal em jogo contra o Colorado Caieiras, na Toca do Leão. No primeiro jogo, fora de casa, o Leão venceu por 1-0. E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Como você citou, amanhã, então, a partir das 3h, a bola vai rolar no Ítalo Mário Limonge, Primavera e Capivariano, duas equipes que vão disputar a primeira divisão. E a gente espera um jogo mais emocionante do que na primeira partida lá no Carlos Colnag. A gente sabe que o gigante da Vila Industrial amanhã estará lotado. E quem sabe a expectativa de um grande jogo e com gols. No primeiro jogo eu até fiz uma previsão pro Cabela com muitos gols, mas não deu nada certo. Ficou 0-0. Espero que não vá para os pênaltis, Antônio Luiz. A gente espera uma grande partida. Amanhã, decisão entre Primavera e Capivariano. Estaremos envolvidos aí na cobertura, né? Que grande festa, né? Que grande festa da região, né, Júlio? 019. A região 019, ó, pulsando no Campeonato Paulista do ano que vem. Acabou os ingressos lá, né? Parece. Acabou. Já atenção, hein? Olha essa informação aqui da revista Piauí, que a CBF aumentou o salário dos presidentes das federações estaduais. Passa de 50 mil para 215 mil por mês. O quê? Nossa. Ô, louco. Os presidentes das federações estaduais recebiam 50 mil reais por mês, que já é uma bala, né? Tá, peraí, deixa eu entender. Então, assim, Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da FERJ, o presidente da PGRS, o presidente da Federação Baiana de Futebol. Federação Goiana de Futebol. Federação Goiana. 50 mil por mês. 50 mil. Tá. Aí, reajuste 2025, porque o Edinaldo, essas coisas, né? O Edinaldo foi reeleito semana passada, certo? Com o apoio majoritário das federações. E aí, depois de ser reeleito por mais 4 anos, houve o anúncio aí desse aumento de 50 mil para 215 mil por mês. Isso é só para o presidente, além das verbas que a federação também recebe para poder fazer a manutenção dos campeonatos, a realização dos campeonatos. Isso é somente para a pessoa do presidente, né, Júlio? Exatamente. Os caras, então, no olerite do mês passado, eles receberam ali 50 reais... 50 mil reais. Eu acho que isso explica a falta de apoio ao Ronaldo, né? Ah, sim. Exatamente. Já tinha provavelmente seguinte. E aliás, um recado depois pra tem quem se interessar. Get-get aí. Não tem jeito. Não, quem perde é o futebol brasileiro, cara. É a gente que é tonto, né? De ficar acreditando, às vezes, que a CBF vai mudar alguma coisa. Porque não vai. Enquanto a situação da CBF for essa, o futebol brasileiro vai continuar penando no cenário mundial. Uma lástima mesmo, né? Lamentável. Esse é mais um 7-1 que o Brasil toma. Mais grave do que o dentro de campo. E a gente achando que aquele dentro de campo foi o fim do mundo, foi o fundo do poço. Que nada. O fundo do poço nem chegou ainda. Triste. 11h03. Você, ouvinte, pode mandar sua participação, sua mensagem, sua torcida para amanhã, Capivariano e Primavera. Quem vai subir na Série B, seu palpite para Guarani e Ponte, chegando aí na Série C, batendo a porta. Fique à vontade para interagir sobre qualquer assunto aqui no Mundo Esportivo. 991869070, o nosso WhatsApp à disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com o Valmir Bortoleto, comando de stream é com o Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN, a rádio que toca notícia. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Senador Saraiva, trânsito carregado pela pista da direita, da Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales e pela pista da esquerda da General Osório até o viaduto Miguel Vicente Cury. Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura e também na chegada a Barão de Itapura, sentido Castelo. Quem segue no sentido centro perde tempo somente nos semáforos. A Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da Rua Doutor Delfino Sintra e também na chegada à Rua Sacramento, mas no restante da via, motorista não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem. A Rua Barão de Parnaíba tem trânsito carregado desde a Barão de Itapura até a chegada à Rua Barreto Leme, mas no restante da via, motorista segue tranquilo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora 11h16. Quinto Andar. Alugue ou venda seu imóvel mais rápido do que imagina. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h17. Vamos com Gabriel Dudiak, atualizando informações do futebol paulista aqui no CBN Esportes. O Palmeiras tomou sustos no que era para ser uma estreia tranquila na Libertadores. Em Lima, no Peru, quem esteve mais perto de abrir o placar foi o Sporting Cristal, que aos 24 minutos até viu a bola cruzar a linha do goleiro Everton, mas não completamente. Foi a deixa para o Palmeiras aumentar o ritmo e depois de perder um gol feito, Estevão marcou 1-0. No segundo tempo, o Alviverde era dono do jogo, mas falhava nas conclusões e por isso deixou os peruanos empatarem em um chute de fora da área. Coube ao Palmeiras remar de novo e encontrar o que parecia ser o gol da vitória aos 36 com Piquerez de pênalti. Só que o Sporting Cristal ainda tinha uma carta na manga e empatou de novo logo no minuto seguinte. Usando suas últimas forças, o Palmeiras se lançou à frente e conseguiu mais um gol, agora aos 46 do segundo tempo, com Rios. 3-2. Para o técnico Abel Ferreira, o adversário merece elogios e a forma como a vitória veio tem um sabor especial. Mais do que falar da nossa equipa, dar mérito a quem fez fizeram 2 grandes golos, dar os parabéns pela audácia, porque para fazer golo é preciso arriscar, é preciso chutar, e depois nós mantivemos sempre os nossos comportamentos e graças ao trabalho de todos acabamos por levar daqui 3 preciosos pontos e até que ganhar. Eu gosto muito destas vitórias, mesmo no último segundo, que dá moral e confiança a toda a gente para nunca desistir e lutar até ao fim. Os outros 3 grandes já se preparam para a segunda rodada do Brasileirão. O Corinthians entra em campo no sábado para enfrentar o Vasco na Neoquímica Arena e a expectativa é de repetição da maior parte do time que perdeu para o Huracan na quarta. Nesta quinta, o Alvinegro anunciou a renovação do empréstimo do atacante Thales Magno junto ao New York City, dos Estados Unidos. Agora o jogador ficará no clube até o final desta temporada. O Santos vai jogar com o Bahia na Vila Belmiro no domingo e o atacante Soteldo deve ser titular novamente na vaga de Roleiser. Assim, Barreal seria mantido na faixa central do campo, já que Neymar segue fora de ação. O jogador está recuperado de lesão na coxa esquerda, mas ainda aprimora a forma física. Também no domingo, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nesta sexta, as condições físicas de Oscar e Lucas serão novamente avaliadas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos aqui em contato com o nosso campeão olímpico, André Heller, para mais um Toque de Ouro. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo ao nosso CBN Esportes. Muito bom dia, meus amigos. Sexta-feira
importante, sexta-feira que antecede um jogo importante, porque não o jogo mais importante da temporada 2024-2025. Aliás, agora todos os próximos jogos serão sempre assim, os jogos mais importantes, valendo vida ou morte. Já começa a se criar aquele clima no Taquaral, aquela expectativa, mais um playoff pro Vôlei Renata e uma pedreira pela frente, né? Tem que respeitar o time do Joinville, que é um time perigoso, né, André? Perigosíssimo, na verdade, né? Fez uma fase classificatória importante, derrubou super poderosos ao longo do caminho, tem um time qualificado, um time formado por jogadores, digamos assim, muito talentosos, emergentes, jogadores que já estão há um bom tempo no mercado, com uma sincronia com outros jogadores mais jovens que estão ainda tentando conquistar mercado. Então, os ingredientes são muitos nesse time e se torna, assim, um time perigoso. Lembrando que esse time jogou a final da Copa do Brasil, é um time qualificado, conta com alguns jogadores que também já conhecem o ginásio do Taquaral, a exemplo do Super Michel, né, o central do time de Joinville, tem sido destaque ao longo de toda a Superliga. Em contrapartida, o Vôlei Renata está como nós por vezes dizemos, está nos cascos, está no seu melhor momento. Obviamente que é muita capacidade técnica, muita qualidade da comissão técnica dos jogadores que se programaram para chegar a essa altura do campeonato em plenas condições de fazer um ótimo jogo no domingo e conquistar a vitória. Carlos Eduardo de Freitas, decisão para o Vôlei Renata chegando, Carlão. Decisão, bom dia, André, e você falou muito bem, né, sobre a força do time do Joinville, né, quem não entende muito do vôlei fala, poxa, o Campinas vai atropelar. É claro que o Campinas é o favorito, mas é bom tomar muito cuidado, até porque o Campinas, quando perdeu, foi assim, nós esperávamos, né, um resultado melhor. André, quando chega num momento assim de playoff, né, duelos que não pode ter falha, né? Como que é? Muda a preparação, muda o treinamento, muda a rotina ou não? Permanece como se fosse um jogo normal de primeira fase de Superliga? Poxa, Carlão, que pergunta legal essa, importante, cara, sensacional, porque todo mundo acha, né, cara, o senso comum é muito comum, sendo redundante, que as pessoas pensem que, poxa, agora fase final importante e decisiva, agora grandes balas de prata são colocadas em jogo, mas é muito pelo contrário. Na verdade, qualquer time de alta performance, alto desempenho, qualquer atleta de alto desempenho vai apresentar o seu melhor na fase decisiva se construiu-se melhor ao longo de toda a temporada. O atleta, o time esportivo, ele vai apresentar na fase decisiva aquilo que fez de segunda a sexta todos os dias. Então não é que agora o Vôlei Renata vai se transformar num time infalível com super talento, super heróis. Na verdade não, é muito pelo contrário. As equipes vão apresentar agora na fase final o que fizeram, que construíram ao longo de toda a fase classificatória. Claro, né, Carlão? Também não vou ser aqui querer dizer que a fase final não tem um temperinho diferente. Claro que tem um temperinho diferente, tanto é que os ingressos se esgotam mais rápido, muitas pessoas procurando para assistir esses super duelos, mas o atleta de alto desempenho, o atleta de alta performance, ele é um atleta que busca isso todos os dias, repetidamente. Então, pro atleta, para a comissão técnica, para uma equipe, uma fase final é mais uma fase importante, assim como todas as outras fases, todos os outros jogos. Claro, de novo, tem aqueles jogadores que têm uma capacidade maior ou construir uma capacidade maior e melhor de apresentar o seu melhor ou terem mais chance, mais
probabilidade de ainda se destacarem mais, e são esses atletas, inclusive, que nutrem as seleções brasileiras. Podemos citar o caso tão claro do Bruninho. O Bruninho é um cara que, quando o melhor é necessário, ele tem essa capacidade de apresentar esse melhor. Mas está a beleza do trabalho colaborativo e do voleibol. A garantia de quem estiver no ginásio do Taquaral, às 8 horas da noite, neste domingo, dia 6 de abril, e quem assistir o jogo, acompanhar pela televisão, ou melhor ainda, acompanhar pela transmissão da CBN, vai ter a possibilidade de desfrutar de um jogo incrível, unindo duas equipes com características totalmente diferentes, mas um jogo extremamente equilibrado. Obviamente que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque sim, somos favoritos pelo histórico do projeto, mas sobretudo pela qualidade dos nossos jogadores. Não vamos esconder isso. Nessa hora vai valer todo o trabalho construído ao longo de todos esses anos, o trabalho deste ano, mas também vai valer o que a gente se propõe a construir todas as temporadas e ao longo dessa temporada que está iniciando numa fase decisiva e importante. Estamos preparados? Estamos prontos? Não, porque estar pronto pressupõe algo que está finalizado, e é uma obra sempre em construção. Antônio Lupe. Tudo bem, André? Bom dia para você. Ótimo final de semana, que seja com vitória do Vôlei Renata. Você falou jogo decisivo e importante. A minha pergunta, ela parece ser uma pergunta estranha, ou até mesmo para quem não conhece muito sobre essa fase de playoffs, até uma pergunta que não vai agregar em nada, mas eu preciso fazê-la a você, André. Eu vou pegar até o exemplo do basquete. Quando entra para os playoffs, o time que teve a melhor campanha, o primeiro jogo sempre costuma ser na casa do pior classificado. E aí depois as decisões acontecem na casa do melhor classificado. Desde o ano passado, se for assim nas últimas edições, você pode também falar aqui pra gente, mas o Vôlei Renata, ele faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Se necessário, um terceiro em Campinas, porque teve a melhor campanha durante a primeira fase. Não seria interessante o primeiro jogo ser fora e o segundo e o terceiro, se necessário, em casa, André? Lupe, essa pergunta é maravilhosa, na verdade, agrega sim muito valor, e é uma questão puramente estratégica de escolha da comissão técnica, e digo mais, arrisco dizer até porque eu não participei dessa decisão, mas arrisco dizer que até é uma escolha estratégica do professor Horácio. O Vôlei Renata se classificou em terceiro lugar. Isso. Então, a tabela de jogos, os dias de jogos, ele tem a terceira possibilidade. Então, quem escolheu primeiro os dias dos jogos foi o primeiro colocado, depois o segundo colocado, e o Vôlei Renata teve a terceira opção de escolha, de opções de escolhas. E aí entra para essa questão de escolher o primeiro jogo dentro ou fora, e a partir dessa escolha, os outros jogos acontecem por consequência. A escolha foi por começar dentro de casa, por uma visão, um pensamento da comissão técnica, do projeto, de que, de fato, neste momento é melhor começar em casa com o apoio da torcida para finalizar, tentar finalizar o jogo lá em Joinville, ou a série já lá em Joinville. Se a série não for finalizada no segundo jogo, ainda voltamos para dentro da nossa casa para finalizarmos em casa. Mas é uma escolha estratégica. A gente nunca sabe muito bem o que passa na cabeça dos técnicos, mas é um pensamento construído, não é do nada assim, poxa, decidi assim, vai ser assim. Na verdade, esse construto aí, ele é consequência de uma sensação ou de um pensamento que foi construído ao longo do campeonato em relação a como o time se comporta dentro e fora de casa. Neste caso, o professor Horácio, o time escolheu começar dentro de casa. Eu confesso para vocês que eu gosto dessa opção, ok? Gosto dessa opção. Mas esta é a minha preferência agora. Quando eu era atleta, meu amigo, já faz um bom tempinho, mas eu lembro muito bem,
para mim pouco importava. Eu queria entrar dentro da quadra logo, porque, sinceramente, a torcida é um fator importante? Mas a torcida é um componente dentro de um arcabouço multifatorial muito grande. O atleta se prepara para todas as variáveis, todas as situações, meu amigo. Então é o seguinte, domingo vai começar no Taquaral e os atletas do Vôlei Renata estão mais do que preparados, assim como também o time de Joinville vai vir com tudo, tanto é que treina já amanhã no Taquaral. Será um grande jogo, um clássico que está se construindo no Brasil, e quem sai ganhando somos todos nós que acompanharemos esse incrível desafio que o Vôlei Renata tem pela frente. Maravilha, André. Nosso desejo aqui de boa sorte ao Vôlei Renata no domingo. Estamos aqui na torcida, acompanhando também aqui na CBN. E que na semana que vem a gente volte para falar mais sobre os playoffs. Coisa boa demais da Superliga, viu, André? Coisa boa demais, e bom também é tê-los por perto, tá? Equipe CBN sempre conosco, torcendo muito, comentando, divulgando. É sempre bom tê-los na nossa casa, são sempre muito bem-vindos. Aliás, eu me sinto já pertencente à família CBN. E quem sabe já, né, professor Carlão? Segunda ou terça já teremos muitos comentários, muitas observações para falar sobre o resultado desse jogo tão esperado de domingo. Saudações e muita torcida no domingo. Boa! Grande, André. Agora 11h30. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Repórter CBN. Sexta-feira, 4 de abril de 2025. O ex-jogador Daniel Alves recebeu de volta os passaportes brasileiro e espanhol e já está autorizado a deixar o país da Europa. A devolução dos documentos ocorreu uma semana após o Tribunal Superior da Catalunha ter invalidado de forma unânime a condenação do ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira por estupro. Os juízes entenderam que houve falta de confiabilidade no depoimento da vítima e apontaram para a inexistência de provas. O brasileiro mudou a versão dos fatos 4 vezes. Daniel Alves estava em liberdade provisória desde março do ano passado, quando a justiça aceitou um recurso da defesa do ex-jogador. Ele pagou fiança de €1 milhão depois de cumprir 14 meses de prisão preventiva. O brasileiro foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão. A defesa da mulher que denunciou o brasileiro disse que vai recorrer. O dólar comercial registra forte alta de 2,71% e é negociado a R$ 5,78. O mercado continua repercutindo o tarifaço global do presidente Donald Trump. Também pesa a retaliação da China, anunciada hoje. O governo de Pequim vai impor taxa de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos a partir da próxima quinta-feira. No momento, o euro vale R$ 6,37, elevação de 2,66%. Seguindo o desempenho dos principais mercados do mundo, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda expressiva de 3,03% aos 127.167 pontos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente aqui, antes do nosso noticiário. Os caras ganhavam 50 mil reais e agora ganham 250. 215. O Brasil não é para amadores, né? Júlio, os jogos da Série B serão transmitidos pelo Sport TV. Paulo, da Chácara da Barra. Fala que depois a gente manda no particular do Paulo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Bom dia. Um dos grandes culpados pela festa da grana dentro da CBF são os patrocinadores, que despejam quantias enormes de dinheiro na confederação e fazem com que haja muitas facilidades e privilégios lá dentro. Assim fica fácil dizer que a CBF é o Brasil que deu certo, como certa vez disse o poeta Parreira. É o Matheus James quem escreve aqui no nosso WhatsApp. O Dimas, sobre o aumento salarial dos presidentes das federações estaduais, 165 mil de aumento, vezes 27 federações, 13,5 salários por ano, CLT com férias e 50% no 13º, mais de 60 milhões de reais por ano de aumento, só para os presidentes. E a diretoria não vai receber nada, Dimas? Tá. Nossa, Dimas, e se a gente for colocar, eu entendi aqui a sua mensagem aí, se a gente coloca, vai acrescentando esses outros... Meu Deus. Esses outros contemplados, vira uma conta absurda aqui dentro da CBF, né? É muito dinheiro envolvido, de fato, no futebol brasileiro, né? E a gente cada vez mais desorganizado. E é um detalhe, Júlio, porque assim, quando a gente fala de futebol... E nenhuma tabela da Série C ele consegue fazer. Isso, não consegue fazer. Só que vamos pensar nos atletas, nos jogadores, porque quando a gente fala de futebol, automaticamente já vem na nossa cabeça salários exorbitantes, os altos salários. Mas, gente, isso, se muito, é 4, 5% de todos os jogadores. Por que não coloca parte desse valor que foi destinado para os presidentes das federações nesse aumento para divulgar ou para melhorar Série B de Campeonato Brasileiro? Nem vou colocar Série B. Série D, Série C. Os campeonatos estaduais, Copa Paulista, Copa Sul-Mato-Grossense, Teto-Si. Enfim, melhorar esses campeonatos estaduais que são defasados e que a maioria dos profissionais, os jogadores de futebol, participam e ganham sequer aí menos de um salário mínimo. Ou seja, eles não cuidam do produto. E isso que acho que seria o mais adequado para a CBF. Eu tô curioso, até depois eu vou fazer uma pesquisa para saber como é essa divisão na Europa, né? Nossa. É porque lá quem administra, por exemplo, o campeonato inglês é a liga, né? São as ligas, que é o que o Brasil tá tentando introduzir aqui, mas já tá sendo levado para outro caminho já, inclusive, né? A Liga Forte e a União? É Libra e Libra. É a Liga Forte e a Libra, né? É isso? LFU, isso, né? LFU. Tava tentando lembrar a sigla correta. Bom dia, amigos da CBN. Se a tabela da Série B está dependendo de venda de direitos de TV, pelo jeito ninguém vai comprar. Bom final de semana, JP de Moraes. Já compraram, sim, viu, Julião? Eu não posso detalhar aqui as emissoras, mas já compraram. São emissoras aleatórias, até que não tem tanta participação, não tem tanta história nas transmissões de futebol nacional, mas já tá alinhado, sim. São cinco emissoras, junto com streaming, junto até com redes sociais, que vão fazer essas transmissões da Série B. Se você quiser, eu posso até falar, mas não sei se permite ou não, né? O presidente do Vila Nova divulgou uma nota reclamando sobre essa negociação que foi feita com essas emissoras. E com no Campeonato Paulista foi mais ou menos isso, né, Lupe? Com muitos canais. Cara, foi uma bagunça. Alguns canais sem qualidade na transmissão. Rapaz. Fala, rapaziada, um abraço a todos. Fundo do Poço da CBF chega em 2030. A propósito, alguém sabe onde manda meu currículo? Não precisa ser de presidente, assessor já serve. É o Vaz quem escreve aqui. Amanhã, final da 2, espera um jogo emocionante. O gigante da Vila Industrial certamente estará lotado. E que possamos ter muita emoção. No jogo de ida fizemos uma projeção de bastante gol, não deu certo. Renato Alves.
Foi o Carlão que fez essa projeção. Porque eu esperava as duas equipes mais soltas, né, em virtude já dos objetivos conquistados, mas não foi o que aconteceu, né? O Capivariano até teve mais chances, mas não conseguiu concretizá-las. Será que já saiu o apitador do jogo de amanhã? Vai procurando aí, ó. Dias, 215 mil por mês, se multiplicar pela quantidade de federações, dá o salário do Eliel Almeida. Eliel tá numa fase, hein? Tá vivendo um grande momento, né? Graças a Deus. Mais participações aqui. O Rios sendo o protagonista do Palmeiras na Libertadores, um dia criticado no Brinco de Ouro. Aqui, ninguém gosta de ninguém. Foi criticado? Eu acho o início dele por causa das expulsões. Eu lembro daquele jogo da cotovelada. Contra que ele a foi Ponte e contra o Londrina. Não foi nem o derby, foi outro jogo. Contra o Londrina. Isso. Todo mundo falava sobre a falta de temperamento. E era uma crítica válida, eu acho que uma crítica construtiva, né? Se o Rios não melhorasse isso, de fato, ele ia ter dificuldade no Palmeiras. Agora não lembro da torcida do Guarani não gostar do Rios. Acho que saiu pela porta da frente, a torcida gostando, foi bem. Tanto é que o jogo que despertou interesse do Palmeiras foi um 0-0, em que ele jogou bem, travou um duelo super interessante lá com o Zé Rafael. Não teve, não. Talvez o momento de crítica foi esse, no início, em virtude das expulsões, mas tecnicamente sempre foi elogiado o Richard Rios nos tempos de Guarani. Flávio Rodrigues de Souza vai apitar amanhã Primavera e Capivariano. Do Choque Rei, 44 anos. Tá vendo como é que é? Gente, vamos colocar aqui mais um momento de crítica, né? E eu gosto do Flávio, eu acho que é um bom árbitro, mas o momento dele não é bom, cara. Pô, ele foi um participante ativo da semifinal do Campeonato Paulista, em que ele marca um pênalti que não foi em cima do Vitor Roque. A própria Federação Paulista admitiu isso, né? Quem que era o VAR naquela... Era o Thiago... o Guarizo do Amaral. Guarizo? Era o Guarizo? Amanhã então, é a Daiane Muniz. E aí, como prêmio, ele recebe uma baita de uma decisão de Série A2 de Campeonato Paulista, sendo que o certo ou o mais coerente seria você dar um gelo, né, um afastamento nele, mas não, o cara ele foi preponderante na classificação do Palmeiras, foi um jogo cercado de polêmica, e aí ele, como prêmio, ele recebe a final do Campeonato Paulista da Série A2. Então, cara, é tudo na mesma esteira, né? A CBF, essa farra, né, do dinheiro, Federação Paulista sem critério nenhum com relação à arbitragem. Tem tantos árbitros bons e árbitros que fizeram aí um Paulistão muito bom, que poderiam ser premiados com uma decisão de Série A2. Não, o árbitro mais polêmico da competição vai pra final. E vai apitar bem, porque ele é bom árbitro, mas não vive um bom momento. Ô, Julio. O Rios era criticado, sim. Fui ao estádio na época e pude verificar isso. O Newton de Paula tá mandando aqui. Eu acho que é nesse período, viu, Newton? Acho que é naquele período de início dele no Guarani, mas depois, quando ele se firma titular, inclusive marcou alguns gols do Campeonato Paulista. Ele fez contra a Inter de Limeira, lembra? Aquela chapada, né? Foi em Sorocaba, né, esse jogo? Ficou bonito. Teve um no Brinco também, acho. Eu lembro dele comemorando no Brinco. Pois não, Fábio Scheibe. Estão falando do jogo do Palmeiras ontem na Libertadores. Eu vou usar o espaço mais uma vez para não normalizar essas ações que estão acontecendo na América do Sul. Ontem, mais um caso, infelizmente, de racismo. Da primeira vez no Peru, pelo que eu me lembro, foi a primeira vez no Peru. A gente vem falando. A CBF fala, a Conmebol também fala, e parece que está dando mais coragem para esses criminosos fazerem esses atos. Ontem, na saída da torcida do Palmeiras, o torcedor que estava presente na arquibancada lá do Estádio Nacional em Lima registrou nas redes sociais torcedores do esportivo, do Esporte Cristal, imitando macaco mais uma vez. O Palmeiras fez uma nota para isso. A gente não pode normalizar, não pode achar normal essas coisas, então eu uso o espaço mais uma vez para bater nessa tecla. Nosso barulho aqui que a gente faz seja um mínimo para poder mudar essa situação na América do Sul, né? O Cabeça de Jarro tá mandando aqui, Cabeça de Jarro. Olha aí. Quem vai transmitir a Série A2? Essa emissora de rádio que tá censurando informações por questões comerciais. Informações pela metade. Mas quem tá censurando o quê, cara? Não tem ninguém censurando. Sobre a Série B ele tá falando. O Fábio Scheibe começa a falar e não completa, aí a culpa é nossa. Eu vou mas falar, quem vai transmitir? ESPN vai transmitir. ESPN, a Disney Plus, que é o streaming da ESPN, a Rede TV, a própria outra é aquela QI, né? Kauai. Não sei se for. Kauai, que é de rede social, e também mais uma outra que me fugiu o nome aqui, é um streaming também, é a Cazé.
Cazé TV. Acho que é Desimpedidos. Desimpedidos, exatamente. Desimpedidos. Aí, ô cabeça de jarro, quando você quiser... Alô, cabeça de jarro! Quando você quiser, vou colocar uma dica aqui de utilidade pública pra você. Nós não vamos falar porque não temos Guarani Ponte no campeonato. Mas sei lá, você quer assistir, hoje é Atlético e... Hoje tem Paysandu e Atlético Paranaense. Goiás e Amazonas. Paysandu, Goiás e Amazonas. Você vai lá no Globoesporte.com, vai na página do clube, tem lá onde assistir, vai ter lá a informação. Pronto, porque não adianta a gente ficar falando aqui. Atlético, Paysandu vai passar na ESPN, porque não é do nosso interesse aqui ficar falando. Gostaríamos até de falar, mas os nossos clubes não ajudaram. Aliás, nem o nosso clube nós estamos sabendo. Quantos jarros você já quebrou na sua casa? Jarros? Não, jarro não é de vidro, jarro é de barro. Não. Ah, é jarra, né? Jarra é de vidro. Jarro, ele é feito de barro pra colocar um vaso. Sim. Eu quebrei Mas antigamente a água ficava dentro do jarro. Isso. Ficava naquele jarro de cerâmica, né? Cerâmica, talha, né? A famosa argila, talha, né? Aliás, já viu como é que faz jarro? O artesão, ele coloca, vai rodando. É igual aquela cena de Ghost do outro lado da vida. O nome é oleiro. É? Não oleiro, sem H. Tá. Não oleiro de... Não, sim. Tem uma cena emblemática do Ghost. Como é que faz o tijolo? Como é que chama? Cerâmica. Não, quem faz o tijolo? Ah, o Tião lá da obra. Mas essa cena do negocinho rodando, você assistiu o Ghost do outro lado da vida? Não. Tem uma Muito cena, bom. Tem uma cena emblemática que é a Demi Moore, né? E o Patrick Swayze chega assim e abraça a Demi Moore. Agora, hein? Ele jogou no Tono do Rappers? E aí o vaso, você lembra, né, Valmir, dessa... E vai o vaso, e aí eles começam a se entrelaçar e o vaso acaba... Mas é uma cena sensacional. Ai, estamos, né? Tô nervoso. Eu percebi, mas não é de hoje, não. 11 horas e 46 minutos, voltamos já. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos atualizar a fase final da Superliga Feminina. O Minas venceu o paulistano Barueri e vai enfrentar o Osasco na semifinal. Já temos uma semifinal definida entre Osasco e Minas. E no jogo de ontem, o Fluminense venceu o Bauru por 3-0 e agora forçou o terceiro jogo para saber quem vai para a semifinal da Superliga Feminina, que está agitando o voleibol brasileiro. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas.
Estamos de volta, 11h49. Olaria, tá, Lupe? Pra não te deixar na mão, tá? Boa. Nossos milhares e milhares de ouvintes mandando aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, atualizando informações de Campinas. Finalmente um mercado movimentado, né? Porém, com perspectivas diferentes. Uma saída significativa no Guarani e 2 reforços chegando na Macaca, Antônio Lupe. Isso, você quer que eu comece por quem? Vamos falar do Gabriel Mesquita primeiro. Gabriel Mesquita, né? Ontem a gente já deu uma comentada em relação a isso, né? O Gabriel Mesquita recebeu uma proposta do Paysandu e a informação que a gente tem deixou Águas de Lindóia. Você conseguiu acompanhar um pouco do Campeonato Goiano ou somente o Vila mesmo, assim, que você dava uma passada de olhos? Acompanhei. Porque o PH, Paulo Henrique, goleiro do Anápolis, finalista, era um nome em pauta aí do Guarani. Bom goleiro. O problema é que tem concorrência do Atlético. Do Atlético? Goianiense. É. Mas sabe quem que o Atlético Goianiense contratou? Quem? Vladimir. Inclusive, deve fechar com o Vladimir. Assim... Não, mas o Vladimir já tá lá. Ele já tá lá. Mas tem um outro goleiro que foi muito criticado durante o Campeonato Goiano, a não ser que o Atlético contrate mais um goleiro para disputa da Série B. Mas esse goleiro do Anápolis, ele foi muito bem. Inclusive, qual que é o nome dele mesmo? Você tem o nome dele aí? PH, Paulo Henrique. PH. Ele foi o nome do primeiro jogo, que o Anápolis venceu por 2-0. O Vladimir não estreou. Ele começou pra Série B, né? É isso, vai estrear hoje. Isso, vai estrear hoje. Inclusive, ontem o pessoal lá de Goiânia me mandou mensagem para falar como é que foi o desempenho do Vladimir no Guarani. Porque o Ronaldo foi pro Bahia. Ronaldo foi pro Bahia, isso. Então ele já tem 2 goleiros lá e o terceiro costuma ser da base. Então se a concorrência for do Atlético Goianiense, é pra ser uma briga pro ser o primeiro ou o segundo, né? Com o Vladimir, porque o goleiro do Atlético, acho que se não me engano é Anderson que chama. Não foi bem. Não foi bem. Tomou um gol do meio campo no clássico contra o Vila. E aí ele foi muito criticado. Eu recebi 3 nomes, mas eu não consegui confirmar ainda. Então vamos colocar aqui um asterisco que são especulações, tá? O Vitor Hugo do Primavera, o PH do Anápolis e uma possível volta do Pegorari. Eu não consegui confirmar nenhum desses nomes. O fato é que o Guarani vai ter que buscar um goleiro. Vai ter que buscar porque ele tem o Anderson Júnior, né? O Emerson Júnior, goleiro que veio do Atlético de Goiás, né? Também do Internacional. Mas não tem um outro goleiro com um pouco mais de histórico de competições nacionais. E nós até comentávamos ontem, né, Carlão, sobre essa decisão do Gabriel Mesquita, uma decisão que envolve única e exclusivamente o jogador, mas assim, vai pro Paysandu para ser o goleiro titular, para ser o segundo goleiro. Aqui no Guarani ele seria titular na Série C, a não ser que não tivesse um bom desempenho. Enfim, vida segue feliz pro Gabriel Mesquita. Guarani não fica com nenhuma porcentagem do jogador, apenas abre mão do que pagaria pro atleta até o fim do contrato e agora busca aí o novo goleiro. Desses 3 nomes, o PH do Anápolis foi muito bem, principalmente na decisão contra o Vila. O Pegorari, torcedor do Guarani, conhece muito bem, não precisa falar nada. E o Vitor Hugo do Primavera foi um dos principais destaques. É um dos principais destaques do Primavera nessa campanha do acesso pela Série A2. Se não me engano, o próprio Fábio Scheibe disse ontem, né, no CBN Esportes, né, Scheibe? Mas enfim. Sugestão, né? Isso. Só que falta pouco, hein? Hoje é dia 4, dia 11, fecha a janela de exceção e aí os times vão com o que tem pra Série C do Brasileirão. Não tem nem tabela, né? Tá chegando aí, nem tabela a gente tem. Mas eu acho que encavala justamente com aquele problema da Série A2, essa questão dos direitos de transmissão. O Mesquita não era unanimidade, eu percebi, viu, Carlão? Porém, você perdeu seu goleiro titular à véspera do campeonato. Eu acho que, mesmo que ele não fosse essa unanimidade que a torcida deseja, eu acho que é uma perda considerável. Sem dúvida, foi esse o nosso bate-papo ontem no CBN Esportes, né? Muito longe de ser o Neneca, por exemplo. Mas era um jogador já inserido no contexto, um jogador que já passou em outra oportunidade no Guarani, seria o titular absoluto, né, a não ser que algo extraordinário acontecesse. Então, por isso, sim, é uma perda considerável. E outra, né, goleiro, ter que ir ao mercado, contratar goleiro, aquele cargo de confiança. Por incrível que pareça, meu caro Júlio Nascimento, destes nomes que você citou, eu acho que o Vitor Hugo foi está sendo uma grande surpresa. Ele pertence sim ao Primavera, é cria do Primavera, mas destes nomes, sabe quem eu apostaria? Pegorari. Claro, com uma conversa, quietinho, trabalhando, né? Porque ele, quando fala, é brincadeira, né? Mas jogando ele como goleiro, eu contrataria. Por que eu contrataria o Pegorari? Porque é um jogador já adaptado ao Guarani, é um bom goleiro,
é um cara experiente e não teria nenhum problema de adaptação. O único senão com relação ao Pegorari seria a boquinha. A boquinha fechada, sem dúvida alguma, seria um bom reforço pro Guarani para a sequência da temporada. Coloca ali numa cláusula de contrato direito apenas de imagem, porque, sem cara, som, né? ele tumultuou uma barbaridade, né? Na reta final de 2024, ele tumultuou demais. E isso acaba, o ambiente fica um pouco carregado, né? O Vitor Hugo acha um baita goleiro, mas teria que passar por um processo de adaptação. Não é fácil, você sai de um Primavera, com todo respeito ao pessoal de Indaiatuba, que amanhã vai nos acolher lá no Ítalo Mário Limoges. Mas, cara, para ele sair do Primavera e chegar ao Guarani, é um outro tipo de pressão, é uma outra situação. Eu acho que o Pegorari, por esta já adaptação ao Guarani, seria uma boa escolha, sim. O Emerson Barbosa, lateral esquerdo, que foi um dos destaques no Campeonato Paulista, em entrevista à assessoria de imprensa do Guarani, fez um balanço desse período lá em Águas de Lindóia e também já projetou a estreia na Série C. Uma estrutura muito boa, né? É muito bom pra gente estar aqui trabalhando, focado aqui, o campo é bom, tem uma estrutura boa de trabalho, a gente tem focado 100% aqui, a diretoria fez esse esforço pra gente vir pra cá, né? A gente tem essa semana pra trabalhar bem e chegar muito forte no Brasileiro. A gente tá muito empolgado, né? Pra fazer uma boa estreia, nosso grupo é muito bom. Creio que a gente vai chegar para ter o acesso, né? Creio não, tenho certeza que nós vamos chegar para subir. Nosso time é uma equipe boa, mostrou isso no Paulista. Infelizmente, por detalhe ali, a gente não conseguiu classificar, mas eu acredito que a gente vai chegar para ter o acesso. Cara, uma competição muito difícil, né? Esse ano, ainda mais que você vê várias equipes aí chegando nas finais dos estaduais. Acredito que vai ser uma das séries C mais difíceis, né, dos últimos anos, mas a gente tem ciência disso, a gente tem trabalhado forte para fazer um bom campeonato. Importante, e agora vai ter a concorrência do Caio Christian, né? O Emerson Barbosa na lateral esquerda fez um bom campeonato. E a Ponte contratando, Lupe. A Ponte tá contratando, né? Inclusive um deles estará em ação amanhã. Aliás, acompanhamos de perto no primeiro jogo, ele foi bem. Ele foi muito bem. Matheus Guilherme. Matheus Guilherme foi, na minha opinião, do Capivariano, foi um dos principais destaques no empate em 0-0. Mas foi 0-0, como é que ele foi destaque? É porque ele conseguiu construir a maioria das jogadas ofensivas da equipe do Primavera, do Capivariano. E além do Matheus Guilherme, a Ponte ela tá acertada com o Toró, aquele mesmo que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B, já está há alguns anos no Botafogo de Ribeirão Preto, 25 anos, ele chega por empréstimo do Pantera, não tem o interesse em permanência lá no estádio Santa Cruz. A informação foi divulgada inicialmente pelo PanteraCast e confirmada aqui por nossa reportagem, aquele que foi revelado pelo São Paulo, passou por Sport, Atlético Goianiense, jogou também no futebol do exterior, estava no Botafogo e chega até o fim da Série C para atuar na Ponte Preta. Toró e Matheus Guilherme, 2 atacantes. E ainda em relação à situação do Emerson, por enquanto, nenhuma definição. Matheus Guilherme, cria do Guarani. Ah, é? Cria do Guarani. Cria do Guarani Guarani. Era Mococa, né? Isso. Porque ele nasceu em Mococa, que segundo o Rafael Pio é longe pra caramba daqui de Terra Campinas. do André Marques, não é? Mococa. A Ponte tinha o André. Não sei se você lembra. André Mococa. Esse deu um trabalho aqui. Ó, lá ele, André Mococa, Edilson, que tá que foi do Grêmio, e Leandrinho, que veio do Noroeste. Edilson lateral? Jogou na Ponte, foi bem na Ponte. Mas Edilson cachaça. Nossa senhora, não podia anoitecer, que era um problema. Agora é cara. jogador, já. O pessoal torcer pra chegar o horário de verão pra anoitecer mais tarde, né? Não, os caras, em 2009 a Ponte foi campeã do interior lá em Barueri. Olha o que eles fizeram, eles se envolveram num acidente. Eles saíram lá de Barueri, a delegação veio pra Campinas, eles vieram comemorar, depois foram pra São Paulo, arrebentar à noite, bateram o carro, cara. O André Mococa, ele subiu com o comercial naquele ano do Capivariano, 2013, ele tava no time. E ele jogou bem, começou bem na Ponte. E a informação do Tuti, lá de Indaiatuba, tá nos ouvindo, o Antônio Herrera Tuti, o Toró começou no Primavera. Ah lá, Torozinho. Pô, não começou em São Paulo? Na base do Primavera foi pra base de São Paulo. O Toró, eu lembro de uma entrevista do professor Marcelo Chamusco, uma longa entrevista no Botafogo, que ele disse que não entendia por que o Toró não deslanchava, porque em talento bruto ele é muito promissor. Mas quando chega no campo, assim, não consegue ter uma sequência, né? Então, tomara que ele consiga, né, Fábio? Porque o Toró
como prospecto no São Paulo... Ele é da turma do Elinho, não era aquela galera lá? Eu acho que ele é geração Anthony, então. Eu acho Nestor, que ele é geração 2019. Então é Anthony, Nestor, o menino que jogou na ponte aqui, Gabriel Novaes. Eu acho que é dessa turma aí, viu, Fábio? Um cara que tem experiência já, apesar da pouca idade, né? Já rodou bastante também, ter começado num gigante como São Paulo, acho que pode ajudar sim a Ponte Preta, mas tem que ter cabeça no lugar também. Teve oportunidade no Botafogo, ficando 2 anos por lá, acabou não jogando tanto, né? Não se destacando bastante, mas a Ponte Preta aí pode ser um fundamental na Série C, pela experiência, apesar de ser tão jovem também, mas a Ponte Preta buscando esses jogadores que querem mostrar mais valor aí nessa Série C, né? Cabelo me mandou mensagem aqui que ele já vai usar. Será que ele vai fazer um toró por Campinas? Não! Que beleza. Só pra... Carlão. Boa. Só pra completar a informação lá sobre o goleiro do Guarani, o que eu recebi aqui é que o Vitor Hugo do Primavera é sem chance. Pra arriscar esse nome da lista. Até porque é valorizado, né? O PH que você falou do Anápolis, ano passado, ele tem histórico de acesso, subiu com Volta Redonda pra Série B. Só que assim, se for o PH, o que eu não entenderia, por que o Anápolis ia liberar ele pro Guarani, né? Porque é um concorrente direto de Série C. Só se for uma questão financeira. Ou uma questão contratual já pensando em Paulista, o que foi a ponte que usou pra montar o time, em termos de vitrine, né? Com todo respeito à torcida do Anápolis, é incomparável, né? Além do peso dos clubes, estar no futebol paulista tem hoje uma visibilidade maior, mas não deixa de ser um ponto aí. Sim. Só pra fechar a ponte então, Carlão, você gostou dos nomes aí? O Toró e Matheus cara, Matheus gostei, acompanhamos lá em Capivari, aquela mesma situação do Vitor Hugo, né? É claro que o Matheus já tem 25 anos, já é um pouco mais rodado, mas é diferente, né? Você jogar no Primavera ou no Capivariano e jogar em Campinas, mas é um bom jogador e é um jogador que o treinador adora, né? Acumula várias funções. E o Toró, bagagem ele tem, né? Será que tem que mudar o nome pra Chuva Ventania pra ele jogar bem? Bagagem ele tem. Não desaprendeu a jogar, tem que ter confiança, sequência que pode ajudar a Ponte. Eu tô nervioso, tá fazendo aqui. Do Nova Europa, hein? Ponte Pretana, lá da área lá. Perto do Bar da Figueira, né? O Antônio Wilson era da Bar da Nair, que é mãe do meu cunhado Buiu. Sextou, fala um bar pra ir hoje então, Carlão. O bar? Tem vários. Então não vou em lugar nenhum, então. Então vamos pra Giovanetti, pô. Que é nosso parceiro. Mas tem boteco, tem bastante isso. Sensacional. Gostoso, né? Boteco hoje eu vou ficar em casa hoje pra ver basquete. Ou não, né? É Golden e Lakers? Não, é LBF. Verdade. Verdade. Hoje Cerrado. tem. Cerrado. Aliás, Cerrado é o caçulinha da LBF, hein? Participando no feminino, porque no masculino tem história, né? E você era o me antigo elegeu um Brasília. perseguidor do basquete feminino de Campinas, né? Perseguidor. Mas veio de Vitória agora. Eu nunca vi ele... Me deu uma dura, ele cara. falou que Isa Sangalha é Nova Hortência. Não. Perdeu duas, você levou duas aqui no Manhã CBN de sábado, perdeu duas, ele já queria mandar metade do time embora. Eu falei, nem Guarani Ponte Preta. Não é futebol, não. Voltamos 4 horas no Arena, hein? Bom final de semana a todos. Amanhã tem decisão. Seriadores. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN.